Primeiro, agradecer a simpatia e a atenção que a autora Fernanda Santos teve para esta conversa que surge no ciclo que a Biblioteca Lúcio Carveiro da Silva, uma biblioteca pública ao serviço da comunidade, tem, que designa o Ouro da Casa. O Ouro da Casa, aqueles autores que de Braga, muitos deles de facto passam pela biblioteca, mas para o grande público, para aquilo que serão eventualmente as divulgações que a biblioteca irá criar, ou já está criada neste momento, que são redes e projeção a partir de várias plataformas, nomeadamente um podcast, dar a conhecer autores e autoras de Braga, do Distrito de Braga, do Concelho de Braga, que de alguma forma passam e fazem parte da vida desta cidade, a vida pública, a vida profissional. No caso da nossa convidada, passa muito pela ação que teve, ou a articulação que tem como professora, como docente, como dinamizadora daquilo que é a leitura, o gosto literário, na escola, no agrupamento de escolas de Massiminos. Tudo isto começou muito lá atrás, em Torre de Moncorvo. Aí fez os estudos preparatórios no sentido de ingressar mais tarde no ensino superior e vem para Braga fazer o percurso académico. Por aquilo que foi-me dado perceber, já nessa altura o apelo da escrita, da leitura, se calhar inicialmente a leitura e depois a escrita, surge sempre como consequência. Como é que nos pode revelar esse percurso que teve longínquamente até hoje? Ora, é uma honra estar aqui com António Ferreira para falar um pouco de mim. Não sei se vou estar à altura do momento que pressionaram, mas prometo dar o meu melhor. Eu não nasci na vila de Torre de Moncorvo, mas nasci numa aldeia muito pequenina que fica no fundo da serra, precisamente do Reboredo. E lá vivi até aos 9 anos, até completar a 4ª classe. Só depois da 4ª classe é que vim estudar para a vila de Torre de Moncorvo, onde tive que ficar hospedada numa casinha que era a única senhora, que era uma doceira, que era minha vizinha na aldeia, que foi para a vila para levar os filhos para poderem estudar, e ela, para sobreviver, alugava os quartinhos a outros estudantes, e eu fui numa casa que nem luz elétrica tinha. Portanto, eu já tinha luz elétrica em casa e fiz o primeiro, segundo e terceiro ano do liceu, que agora equivale até ao 7º ano de escolaridade, nesta casa, e assim hospedada. Só tinha luz elétrica quando ia a casa ao fim de semana. E porquê? Porque apesar de ser pertinho da minha aldeia, só havia uma caminhonete, não se chamava autocarro, toda a gente lhe chamava caminhonete, e que quando saía da minha aldeia percorria vários sítios e já não chegava atempadamente às aulas. Então eu tive que ficar ali, onde estudei, portanto tive luz elétrica enquanto cheguei até à 4ª classe, e depois naquele primeiro, segundo e terceiro ano do liceu havia 2 candeeiros numa mesa enorme, e um candeeiro numa ponta, outro na outra, e nós todos. Então eu aproveitava
ler por o lusco-fusco ao candeeiro na rua, na praceta, onde havia luz elétrica, porque era muito melhor para mim, e eu aproveitava para ir ler, e não era só livros de literatura, mas também de histórias naquela altura, mas também lia outros livros relacionados, por exemplo, com a história de Portugal, que eu adorava, e também a geografia, especialmente a geografia humana, apaixonada por ler. Na minha aldeia, eu não tive acesso a muitos livros, havia muitas dificuldades, e aproveitava as épocas em que a professora primária me dava um livro também. Porquê? Porque a minha família era chamada remediada, mas havia muitos pobres claro. comigo. Então, quando vinham aquelas caixas com queijo e manteiga que vinham dos Estados Unidos para distribuírem, como eu não tinha essa dificuldade, ela arranjava sempre um livrinho para me dar. E, portanto, poucos livros eu tinha nessa altura. Como é que eu lia? Eu lia não só os manuais que já tinham alguns excertos e que eu os lia várias vezes, e então quando a Gulbenkian, a carrinha da Gulbenkian ia, mas ia muito poucas vezes, e os livros também eram muito limitados. Então eu lia o mesmo livro não sei quantas vezes. Portanto, e a paixão, eu apaixonei-me primeiro por a literatura oral. Portanto, eu desde pequenina que ia para as pessoas mais velhas, junto delas, e questionava e perguntava, contava-me as histórias, isso tudo. E a minha mãe, e o pai também, mas o pai era mais para as cantilenas e para os cantos, e contava-me assim algumas histórias dos espanhóis, e assim, que era para eu... Quase um género pícaro, pode dizer-se, aquelas histórias do bem e do mal. Eu escrevi aqui já lá vamos a este livro, já leio. Mas eu escrevi uma, precisamente, numa crónica, escrevi um excerto, precisamente de como é que até à quarta classe, até eu completar a quarta classe, como é que eu me levantava de manhã. Isto é, eu ia para a cama dos pais e o meu pai cantava e contava algumas histórias, e contava-me muito que era, quando queria que eu me levantasse, porque já tinha contado, já tinha cantado, já tinha tudo, ele contava-me sempre aquela cantiga que era de um espanhol, um galego, como ele dizia, olha, levanta-te ao Tico, que serás bueno. O nosso vizinho tanto madrugou que uma bolsa de dinheiro achou. E eu tinha que responder, mais madrugou quem a perdeu. E, portanto, era uma motivação para depois eu me levantar já feliz, alegre, para a lareira, especialmente no inverno. Portanto, eu cresci a receber muita gente em casa. Portanto, o meu pai, devido à profissão que tinha, que era intermediário,
comprava aos labradores os produtos e depois vinham buscar, era intermediário entre uns e outros dos produtos secos. Então, recebíamos muita gente em casa e eu questionava-os, eu queria ouvir as histórias e também no serão não havia, quando eu era pequena, não havia televisão, claro. Mas tínhamos rádio, pois. Que até está ali na Expoética, o primeiro rádio que nós fomos a primeira casa na aldeia a ter eletricidade. Porquê? Foi uma equipa, a empresa era de Braga, e está relacionado com a minha vinda para Braga, até. A equipa começou a instalar lá na aldeia a cabine pública, que era para depois ramificar. Um dos senhores, que era o chefe de equipa aqui de Braga, chamado Henrique, disse ao meu pai que, como o meu pai tinha 2 quartos de vago, se podia dar alojamento. E ele ficou lá, ele ia ficar lá, ele eletrificou a casa para ele ficar lá. E, portanto, foi a primeira casa. Então, o meu pai comprou um rádio já que tinha o ajuda-pilhas e comprou outro. Então as pessoas iam lá ouvir as notícias. Eu lembro das eleições de Humberto Delgado, que eu era pequenina, e ouvia já falar lá, os homens é que iam lá ouvir e falar. E também a minha mãe fazia o chá de flor de laranjeira, que era o que havia, tínhamos no quintal essa possibilidade para servir. E então eu lembro-me perfeitamente das histórias que eles contavam de coisas das aldeias, que se passavam na aldeia e nas aldeias vizinhas. Assim, no fundo, quase uma espécie de romanceiro popular de oralidade, das experiências. E por isso eu comecei a escrever. Só que o que eu tinha era uma lousa. Claro. Todos tinham lousa na escola primária e eu escrevia, e essencialmente poesia, porque aí vinha do canto das histórias que passavam pelas feiras e que eu ouvia, que me contavam e que eram muito cantadas. Eu, por exemplo, o primeiro folhetim, o primeiro romance que foi em folhetim de Camilo, era quase cantado, que era Maria, não mates, por sou tua mãe. E portanto, eu, como depois apagava, eu até na terra batida da escola primária eu escrevia, porque aquilo depois vinha ao vento, apagava-se, etc. Então, eu comecei a escrever nos cartuchos do açúcar. Porque eu ia à loja, chamava-se, naquela altura as lojas vendiam a granel, e eu ia, comprava o açúcar e depois chegava, era amarelo, que era mais barato, e despejava numa lata. Portanto, as latas que eu arranjava lá para as pessoas que tinham mais possibilidades, eu a minha mãe metia as coisas da costura, eu despejava, e depois ficava com os cartuchos. O cartucho tinha umas risquinhas, eu jamais esqueço isso. Eu despejava e depois cortava-os aos bocadinhos. E eu era isso que eu escrevia e depois guardava no meio das sementas, no meio dos livros e isso. E eu mostrei ao meu professor de literatura, ao professor Aguiar Silva. E ele tinha-me ido buscar
à escola para ser acompanhante da prática pedagógica aqui na Universidade do Minho. E eu estava a lecionar em Barcelos, só estive lá 2 meses e meio até que o Tribunal de Contas deu autorização para vir para a Universidade do Minho. Estive ali requisitada, era até aqui perto, era no Cifão, ali. Estive requisitada à Universidade do Minho. Depois comecei realmente a escrever, mas eu guardava tudo, portanto, até que lhe mostrei a ele, ele disse: tens que publicar isso. E o primeiro livro que eu publiquei, ainda com ele, ainda estava a lecionar, no ativo, lá em cima, no ativo muito, foi Ecos da Alma, que era, portanto, foi aqui, não havia o hábito até de apresentar aqui livros aqui na universidade, na biblioteca, e veio uma equipa de estagiários da Universidade de Minho para fazerem um questionário, e a própria estava grávida, a doutora Aida, e nem veio por isso a apresentação, e depois enchi realmente a biblioteca, o auditório, e foi realmente por aí, como se estivesse numa janela, que era a porta, que era ruínas, e que é mesmo da minha aldeia, e eu comecei então a escrever, a largar para fora. Tenho uma obra substancial, abundante, que contempla muitos géneros literários, mas antes de entrarmos por aí, falar de uma ou de outra, interessa-me particularmente até esta última, que, apesar de serem crónicas, já lá iremos. Eu tenho duas já das crónicas. Sim. Aqui é que eu comecei. Pois é isso. Foi o primeiro das crónicas, e depois o último foi este. Mas aquilo que interessa saber é, antes de avançarmos para isto, é, professora, como é que foi esse contacto, o estímulo, a dupla articulação, ou tripla: leitora, professora, desbravadora do gosto pela leitura, da compreensão dos textos, animadora na própria biblioteca, se calhar, da escola, do agrupamento de escolas. Sim, que escrevo escola, exatamente. As revistas e os jornais. Quer em inglês, quer em português. Eu tive 9 anos numa revista, tenho exatamente. Aqui. Mas como é que, da experiência, que é importante, nós hoje vivemos tempos de grande dilemático, no sentido em que digital, a leitura, o papel, da sua experiência, a leitura é importante para meninas e meninos terem autonomia, segurança, essencialmente segurança na vida, espírito crítico, e não estamos a falar, no seu caso, da criação literária, aquilo que é o imaginário, o fantástico, notas memorialísticas pessoais, reflexão. Percebi que, por exemplo, nas suas crónicas, muitas vezes antes do corpo do texto, tem um pequeno extrato de um verso, usa muitas vezes de poesia. Portanto, como é que, da sua experiência, nos pode dizer penso eu, que trabalha com uma faixa etária intermédia, onde muitas vezes a sensação que se tem é ou vai ou racha. Normalmente racha mais do que vai. Mas como é que nos poderá, desta experiência rica... Eu tive a sorte de, depois chegada à vila, e os primeiros anos eu estar em casa daquela senhora, os últimos anos de liceu, eu passei já em casa, eu passei a andar de caminhoneta e ir almoçar à casa dos pais do jornalista Rogério Rodrigues. Uhum. E ele, naquela altura, já do irmão também, era uma casa que era
que eu nunca tinha visto, a não ser, eu já tinha uma biblioteca. Estamos a falar do Ernesto Rodrigues, faleceu há pouco tempo. Sim. E já o irmão dele, o Alésio, tinha ido para a tropa, mas já tinha sido formado, e já havia naquela casa, até porque aquilo era uma espécie de taberna embaixo, e na parte de cima era uma biblioteca. E hoje até chamam a essa taberna, chamam-lhe a biblioteca, e tem lá, porque aquilo agora é um restaurante mais moderno, é evidente, tem os livros que nessa altura existiam nessa casa, que está no Rogério. Então, eu tive essa sorte de já ter lido alguns livros e de poder também ser crítica de algumas obras, especialmente dos neorrealistas. Não lia só já os resumos, ou as sinopses, como eram-nos impostas naquela altura, mas eu já ia mais um bocadinho, e especialmente comecei a gostar de ler os neorrealistas como Alves Redol, o Soeiro Pereira Gomes, adoro o Manuel da Fonseca, Seara Nova. Adorei, e quando eu pude ler O Caminho Fica Longe, de Virgílio Ferreira, O Encoberto de Natal, tudo que fosse proibido havia naquela casa. E tanto é que após o 25 de Abril, não foi só o uniforme, que era tipo uma bata, que nós tirámos todos esses espinhos, como a despir-nos daquilo que era a opressão, como se estivéssemos num colete de forças, mas também ir buscar esses livros. Eu lembro-me que, por exemplo, Lolita, que quando me falava eu pensei que era Lolita e que era o símbolo de uma mulher e já não sei quantos, e quando eu logo comecei Lolita, que era na boca, que se formava o Lolita, e eram aqueles movimentos. Para mim, descobrir isso foi muito bom, e despertou-me então para eu ir mais longe. Eu ir ler outros que não o Amor de Perdição, os contos da aldeia, o Crime do Padre Amaro, tudo o que fosse proibido, tudo o que era menos aconselhado, deu-me uma vontade imensa de ir ler. Mas o que me inspirou mais era, em todos os géneros, era precisamente a poesia oral, da tradição oral, porque era essa que eu vivenciava mais. Eu digo, o que eu vou buscar, exemplos que há bocadinho aí me falou, é a poesia. Eu não sou capaz de escrever um romance, uma crónica, um conto, se eu não meter lá poesia. Por exemplo, mas agora aproveitando isso, a poesia, os títulos dos seus livros têm todos eles, pelo menos estes, a poesia, com o sonho, não é? Exatamente, com o sonho, com algo sempre assim, vamos lá, que vem em segundo ou terceiro, por exemplo, ecos da alma, é sempre em segunda ou terceira audição, e depois olhares duplos, por exemplo, quer dizer, obriga as leitoras e os leitores necessariamente a uma segunda leitura, uma terceira leitura, independentemente de o corpus linguístico, o poema, as poesias, muitas delas, se lerem atentamente, irão perceber que são poesias
muitas delas herdeiras dessa quase necessidade visceral de projetar no texto essa oralidade ou aquilo que é, mais que a oralidade, uma estabelecer uma ligação, um diálogo, um colóquio quase entre a escritora, o poema e o leitor. A coloquialidade, como se costuma dizer, é uma das características importantes, necessárias dos seus livros e da sua poesia. É como que aquilo que eu sonhei, aquilo que eu quis sempre e que eu achava muito distante. Um exemplo, eu sabia as linhas de caminho de ferro, mas nunca tinha andado de comboio. Eu sabia os rios e os mares, eu não conhecia o mar. Eu, quando escrevi Ao Postigo do Suave Mar, era como quando eu já o conhecesse, era como se eu já o conhecesse e conhecesse as histórias que eu quando na realidade eu toquei o mar. Mesmo os livros dos mais pequenos, é o rapaz que ouvia o acordar das águas, por exemplo. Águas, o romance também, A Chama do Vento, pode ser o vento do verão muito quente transmontano, mas pode ser também porque transporta um calor quase saariano. A Chama do Vento foi feita a revisão por um escritor que eu muito admiro, Cláudio Lima. Foi feita a revisão, tem algum erotismo, e ele escreveu no jornal, no Diário do Minho, sobre este livro, e não é fácil leitura. Segundo ele, não é fácil leitura este livro, e tem já ousei, porque tem algum erotismo aqui, quer nas imagens. Mas isso não é defeito. Citou ao Octávio Encoberto da Natália Correia, a própria Natália Correia, muita da poesia dela, alguma mais explícita, outra implícita, que está lá na estrutura de profundidade para o leitor. Daí o encoberto ser proibido, não é? Mas as próprias imagens são tudo. Este livro tem efetivamente, sei que há escritores que ao lê-lo diziam que porque tem mesmo as relações aqui que eu percepcionei ali, e que era como eu estivesse visto. Pois, mas a vida também é feita daquilo que, como dizia o doutor Freud, da dupla articulação Eros e Thanatos, quer dizer, a vitalidade, o princípio, o fim, aquilo que é a origem, o início e o término da vida de cada um. E a carga, a eroticidade também faz parte, a sensibilidade, não é no sentido onanista, mas a sexualidade faz parte da vida. Porque eu questiono aqui, a certa altura, e como está aqui na contracapa, o que aconteceu à minha vida enquanto dormia. O que aconteceu à fantasia neste dia? Que é a vida? Um frenesim, uma quimera, um devaneio, uma sombra, ficção. Toda a minha vida foi um sonho. E os sonhos são ilusão. Portanto, o que é como quando escrevo qualquer género, é como eu
desse vida a esses sonhos, eu me despisse. Claro. Mas isso, no fundo, não é o papel da escritora Fernanda Santos. Porque quando se escreve, há várias teorias, todos os escritores, no fundo, não é escrever o livro que desejariam ter lido, mas se calhar é trabalhar sobre a língua, a herança, o imaginário, o crescimento que teve ao longo dos tempos, quase como uma cosmovisão a partir da literatura do que é esse mesmo mundo, que é essa mesma vida. A sua literatura também, ou a escrita, pode também desta forma ser entendida, olhada e, mais do que isso, até lida. É realmente lembrar-me de alguém que disse, eu penso que foi o Carlos Luís Zafón, que disse: conserva os teus sonhos, nunca se sabe quando irás precisar deles. Portanto, aí está, eu conservei-os, e quando preciso deles, eu vou buscá-los, não é? Eu vou buscá-los para transpor, e também a ideia de partilha, a ideia de não... porque é um prazer, é um gozo quando se termina um livro e diz: agora é do leitor, agora já está feito, eu agora leio. Porque se não o publicasse, e foi o que o doutor Vítor Gary Silva me disse: não sejas egoísta, escreves, pões, depois cá para fora, conta, partilha, e depois, no sentido, eu não quero dar conselhos, nem que os meus livros sejam moralistas, mas há sempre que eu quero que o mundo seja melhor e que as pessoas sejam melhores. Os seus livros também é a infância, é o sonho, e nós sabemos que estes elementos são sempre olhados com uma certa simplicidade e uma certa cristalinidade para a vida, para a relação dos outros, sem qualquer tipo, vamos lá, não é nenhum paraíso que se perde, mas é um paraíso que se testemunhadamente se dá aos outros, aos meninos e às meninas, aos adultos, homens e mulheres que leiam. Passa também por aqui ou por outra. Eu, como leitor, posso olhar para a sua obra desta maneira? A nível, começo pelo infanto-juvenil, há sempre não só a busca do nosso passado, e que com o passado se faz futuro, em que vou buscar elementos dos nossos reis, das rainhas, da nossa história, para que eles conheçam, mas também há outra fase, que é importante ler, para nós podermos sonhar, para nós podermos viajar, sempre com um convite, mas termos um olhar crítico, sei lá, aqui neste Frescas Raízes, em que eu conto esta história realmente de alguém, uma criança que vai para a aldeia passar férias, e vai, para já isto é uma obra de arte, não é? Isto é uma obra de arte, e as Frescas Raízes não é mais que a história de um carrinho de cortiça, em que a criança vai da cidade, larga os computadores, larga a televisão, larga tudo que é o artificial, no fundo, que é tudo, e vai-se pegar à terra, à cortiça, aos afetos, e depois aí vai construir um barquinho de cortiça com os restos. Apelo à reciclagem, ao fim e ao cabo apelo ao que é ao reaproveitar,
e também a valorizar o andar de bicicleta, o fazer caminhadas, o ouvir os mais velhos as histórias e não estar só, que hoje em dia me incomoda muito, que não há conversa, porque até vão passar férias com os avós, com os mais velhos, mas são todos a jogar nos telemóveis, e portanto isso era um apelo também às brincadeiras que se podem ter nas férias, nas escolas, nos bairros, que é os jogos tradicionais. E eu aí chamo a atenção e tenho mesmo fotografias dos jogos e explico os jogos, porque os miúdos adoram ler essas coisas. Também ligando à escola, eu não só levei e depois levo os alunos a escrever Braga e Poesia do 5º ano ao 12º ano, a apreciarem a nossa história e a beleza de Braga, das janelas aos canteiros. Eles próprios desenharam, uns desenharam as janelas, estão a beleza, e outros escreveram sobre as janelas de Braga. As histórias, cá está outra vez a outra face de uma escola, como é viver a escola fora. Bons sonhos vos sonhem. Foi escrito à distância quando estávamos na pandemia, que é com uma turma de 6º ano. Depois, quando há bocadinho me falava da minha profissão, é honrar a minha profissão, e fazer dela uma escola, isto é, eu poder ajudar os outros, ajudar-me a mim mesma, não passando por cima de ninguém, e dar efetivamente o meu contributo para que o mundo, as crianças, e fazer com elas isso, que é... No fundo, os valores da solidariedade, o respeito pelo outro, o companheirismo, a cooperação, tudo em articulação. Também os valores da cidadania e da partilha, como, por exemplo, este livro sobre a história de um refugiado. Nós temos 49, com a nossa língua, 49 línguas diferentes no meu agrupamento. É muita coisa, e portanto escrever, ajudá-los a fazer isso com as revistas, até em inglês. Eu tive um clube, 9 anos, que editava uma revista. Não, está quase a acabar. E depois... Vamos acabar só 5 minutos. Agora ainda me faltam 5 minutos. Certo. Não, falta 5 minutos para acabar. Íamos entrar no último tópico, que é este, que é a segunda parte da nossa conversa, é esse lado das crónicas, que este livro, do meu sabor da infância ao Douro das viagens para o Minho, o sabor é o sabor, o rio. Mas como é que a crónica, para a Fernanda Santos, para a escritora, a crónica é um texto quase para ser lido por uma comunidade alargada, não são os alunos, são os pais dos alunos, são os amigos, é na mesa do café, é na barbearia, é na biblioteca. Como é que passa e concebe e constrói esse texto que é preciso? Houve grandes cronistas em Portugal, como no mundo inteiro. Como é que é esse exercício disciplinado e de autodisciplina para a construção da crónica? No início fui um bocadinho reticente em escrever crónicas.
e a escrever, era um texto de opinião. E só que eu tenho, gosto mesmo, quer de Lobo Antunes, quer as crónicas dele são qualquer coisa, e as da Lídia Jorge, que eu ouvia na rádio, quer o que eu lia no jornal, as de Lobo Antunes, que não perdiam uma, quer as que eu ouvia na rádio, a Lídia Jorge, eu gostava imenso do que eles escreviam. E eu dizia que eu era incapaz de escrever. O quê? O ter de escrever um texto para o Correio do Minho, às vezes dois no mesmo mês, obrigava-me a ter de escrever primeiro. Era quase como uma encomenda. Eu tinha 400 dígitos. Um é a primavera e outro é o 25 de Abril, no mesmo texto, quase. O último dá para perceber que a primavera vai mudar, vem o sol, vem a energia, a mudança do inverno para a vitalidade, e é o 25 de Abril. Mas é quase o sair do inverno, é quase o sair da escuridão, claro, para a luz, portanto, para a liberdade. Tem ali metáforas que eu utilizo e analogias disso, que é efetivamente de uma maneira que eu comecei a escrever assim. Primeiro, eu achava que não tinha, como na Universidade do Minho, às vezes me diziam que era, nós não tínhamos aquela bagagem intelectual para escrever, tínhamos de citá-los a todos. Portanto, claro. Eu quando comecei a escrever sobre a educação, quando comecei, claro. O Ministério apostava em mim, isto é tudo para a educação e para a Universidade Católica do Porto. Eu quando começava a escrever, eu citava os outros, porque eu não era propriedade minha, aquilo que eu ia dizer, então eu citava, e comecei a escrever as crónicas assim, comecei a escrever citando. A regra da metodologia cavalhista. Era assim, eu começava por citar e começava quase que eu achava que não era capaz. E então era um desafio constante, eu ia buscar os outros e assim foi. Até que eu me fui libertando. E hoje raramente eu cito. E aí está. Eu raramente excito. Eu tinha necessidade de buscar um excerto de alguém para eu depois desenvolver. E também me ajudaram a continuar a escrever, quer o diretor do Correio do Minho, que queria a minha crónica e não me dispensou, e começou a pedir-me e a fazer o calendário quase forçado, que eram as pessoas que liam. mais pessoas reformadas que liam o Correio do Minho e me encontravam na rua. Mas falou sobre a loiça de Cotilho, mas falou-me sobre segue na linha do Minho. Como é que foi? Segue na linha do Minho, o título é uma crónica que era quando eu chegava à estação do Pocinho, que o meu pai me ia levar e me entregava, eu já uma jovem, me entregava ao revisor. Esta menina tem que mudar a Irmesinda e seguir na linha do Minho. E eu ficava envergonhada perante isso. E assim fui ganhando alguma emancipação e contando algumas facetas de usos e costumes, claro. Mas ligar sempre à poesia. A poesia está em mim como um chá de laranjeira. Estamos a chegar ao final da nossa conversa. Uma é uma
é o meu lado de apreciador, de leitor dos seus livros, não preciso que comente. O outro responde sim ou não, esta é mesmo uma pergunta. O meu gosto é, de facto, o seu grande livro que eu posso recomendar aos professores, professoras, pais, educadores de toda a ordem, Maria Sol e Mário Lua, de leitura obrigatória para trabalhar. Aquilo que a pergunta que a Fernanda Santos, por favor, responde sim ou não, da sua atividade cívica, educativa, da arte, do texto, da pintura, a Expo Poética é para continuar. Estamos na 8ª edição. É para continuar. A Expoética, já tinha comentado com a Maria de Noronha ali fora, que no dia da inauguração o Dr. Ricardo Rio, que também me lê as minhas crónicas e tem os meus livros, ali, o desafio que ele fez ali. Eu vou-me apresentar este ano letivo, até dezembro de 2024, e em 2025 Braga será a capital da cultura. Portuguesa, nacional. Portuguesa. E então ele fez-me ali o desafio desta forma, fazendo um elogio, é evidente. Ele disse, se hoje temos aqui a 8ª edição, eu não sei, está gravado num vídeo, e eu não sei o que é que a Fernanda vai fazer para o ano em 2025 com a Braga capital. E eu prometi-lhe, enquanto eu puder, eu irei envolver sempre, porque, como vocês viram aqui, este ano foi um bocadinho diferente, a edição tem as canções de Abril, portanto tem os poemas das canções de Abril, que algumas existiam antes do 25 de Abril, mas tornaram-se mais conhecidas no 25 de Abril. Era a censura e tudo mais que impedia. Mas nas outras produções era integralmente feito por poetas, que é o lado da poesia. Isto é uma convergência de artes. E, portanto, este ano valorizei mais a parte da música e tivemos tivemos a orquestra aí a tocar de violoncelos, portanto, violoncelos. Há anos em que dou primazia à dança, e uma coisa eu tenho feito, é a capa deste ano foi feita com um cartão reciclado dos alunos, com os alunos, e do projeto que eu tenho, e foi-me pedido sempre, que é motivar os alunos, motivar os mais novos. Eles são o futuro. E se eles não aprenderem a reciclar, se eles não aprenderem a política que já temos, que é dos 7 R's, então o nosso futuro será ameaçado. Então, é assim. Chegamos ao final. Quero agradecer a Fernanda Santos, escritora, fundamentalmente, mas criadora, pela palavra, a participação nesta iniciativa, o ouro da casa, Braga, os autores, as autoras, e partilhar com todas e com todos que nos irão escutar no futuro esta energia, esta vivacidade, esta entrega à criatividade, à palavra, ao texto, nas suas múltiplas e variadas formas.